Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Guedes do Sinapse Anestesia. Lembram que eu postei outro dia no meu Instagram fazendo uma enquete a respeito de logaritmos e perguntando: vocês sabem qual é a aplicação de logaritmos em ciências médicas? E aí nós estamos falando medicina, anestesiologia ou qualquer outra ciência médica. A maioria das pessoas disse que não sabe qual é a aplicação, qual é o uso dos logaritmos em ciências médicas. Hoje nós estamos aqui para desmistificar e para simplificar esses conceitos e a aplicação deles no nosso campo de atuação. Em primeiro lugar, vamos lembrar qual é a finalidade dos logaritmos. Os logaritmos existem com qual finalidade? Então você tem que pensar o seguinte: imagine que você tenha que trabalhar com um número muito grande, um número que tem um valor muito elevado, ou um número que meça alguma grandeza que tenha um valor muito pequeno. Por exemplo, a concentração molar ou a concentração de íons de hidrogênio no meio. Vocês se lembram que a concentração de íons de hidrogênio no meio, ela é um ponto crucial para o equilíbrio ácido-básico, né? E ela é decorrente da concentração dos íons de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio aqui, eles são produzidos em que situação? São produzidos pela dissociação, pela ionização, porque vocês se lembram que a água, o solvente universal, compõe a maior parte do nosso peso corporal, né? Algo em torno de 60% do peso corporal de um adulto em condições normais é água. Então, todos os ácidos que nós produzimos no nosso organismo, e todas as bases, mas nós estamos falando aqui de ácidos, todos esses ácidos, sejam eles voláteis, sejam eles não voláteis, eles se dissociam nesse imenso meio aquoso que é a água, produzindo uma concentração de íons de hidrogênio. E esta concentração ela é crucial para o equilíbrio ácido-básico. Para vocês terem uma ideia, em termos gerais, a concentração de íons de hidrogênio no meio, no nosso plasma, por exemplo, ela vale 10 elevado a menos 7 miliequivalentes por litro de plasma. Isso é um número muito pequeno. Imaginem que se a gente pede uma amostra de sangue arterial e pede para calcular a quantidade de íons de hidrogênio no meio, se viesse com essa anotação, seria um pouco mais complicado da gente trabalhar. Então, para que servem os logaritmos? Os logaritmos eles servem justamente para facilitar o trabalho com números muito grandes ou números muito pequenos, tais como esses que eu mostrei para vocês. Vamos falar agora da linguagem matemática, da notação matemática dos logaritmos. Então você tem um número que é um número ou muito grande ou um número muito pequeno e que você está tendo dificuldade de trabalhar com esses números no nosso dia a dia. Então como é que você vai trabalhar com logaritmo? Como é que você vai transformar esse número num logaritmo? Então está aqui a notação matemática. O logaritmo desse número que você quer transformar num número mais palatável de lidar é o logaritmo. Então aqui é o número, aqui é o logaritmo tem uma base, esta base aqui, e esse aqui vai ser o valor do logaritmo. O valor que você quer, o novo valor que você quer tornar mais fácil de trabalhar. Então nós falamos desta maneira em termos de notação matemática. O logaritmo do número A na base B é igual ao valor que eu quero determinar. Então é logaritmo do número que eu desejo na base B é igual a x, ou y, ou c, do jeito que vocês quiserem. E como é que isso aqui é matematicamente escrito? B elevado a x é igual a A. B elevado a x é igual a A. Então, isso aqui é uma forma de escrever o logaritmo. Então, eu estou falando que logaritmo do número A na base B é igual a x. Isso significa dizer que B, a base, elevado ao valor do logaritmo, é igual ao número que eu desejo transformar em logaritmo. Vocês vão entender agora nos exemplos que nós vamos fazer qual é a aplicação disso. Só lembrando que o logaritmo mais utilizado em notação científica no mundo é o logaritmo decimal. O que significa o logaritmo decimal? Significa que o B aqui, a base do logaritmo, vai ser 10. Por isso que nós chamamos esse logaritmo de logaritmo decimal. Na notação matemática do dia a dia, a gente não fica escrevendo esse número 10. Portanto, quando vocês verem logaritmo de A,
igual a x significa que aqui a base sempre vai ser 10. Combinado? Então vamos às aplicações disso no nosso dia a dia. Vamos imaginar que vocês estão trabalhando com um número A. E esse número A ele vale 100. E para todos os efeitos, quer seja no seu computador, quer seja no seu papel, ele é um número muito grande. E você não quer trabalhar com esse número muito grande. Então vamos transformar isso num logaritmo decimal. Então isso vai ser escrito da seguinte maneira: logaritmo de 100 na base 10 é igual a x. Logaritmo de 100 na base 10 é igual a x. O que significa isso? Que 10 elevado a x é igual a 100. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 2, porque 100 é 10 elevado a 2, a segunda potência. Aqui nós temos uma função exponencial. Quando as bases das funções exponenciais são as mesmas, nós cortamos as bases e igualamos os expoentes. Então x vai ser igual a 2. Então vejam que coisa interessante. Ao invés da gente trabalhar com o número 100, que você está considerando um número muito alto, você vai trabalhar com 2, que é um número mais fácil, com menos algarismos do que 100. É bem mais fácil. Vamos transformar isso num número muito maior. Por exemplo, 1 milhão. 1 milhão é um número muito grande. Então vamos transformar isso num logaritmo. Então o logaritmo de 1 milhão é 10 elevado a 6. Então é 10 elevado a 6 na base 10 é igual a x. 10 elevado a x é igual a 10 elevado à sexta potência. Bases cortamos, x vai ser igual a 6. Então ao invés da gente falar 1 milhão de determinada unidade, nós vamos falar 6. Vamos agora para o caso específico da concentração de íons de hidrogênio no meio, que é 10 elevado a menos 7 miliequivalentes por litro. Vamos transformar isso em logaritmo? Então, olha só, o logaritmo aqui vai ser 10 elevado a menos 7, na base 10 é igual a x. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 7. Vamos cortar aqui, e aí você tem o valor de x, que é igual a menos 7. Vocês estão se lembrando agora como é que os livros conceituam o pH? pH é o logaritmo decimal da concentração de íons de hidrogênio no meio, só que com sinal negativo. Isso se chama cologaritmo. É quando você usa o sinal negativo aqui para melhorar ainda mais o seu x aqui, para ele ficar um número muito melhor ainda. Então, repetindo, pH é o cologaritmo da concentração de íons de hidrogênio no meio. Em outras palavras, é o logaritmo decimal da concentração de íons de hidrogênio no meio, só que com sinal negativo. Então, se você fizer essa conta aqui, o seu menos 7 vai se transformar em 7. E esse é o valor do pH em condições normais no plasma. Espero que vocês tenham gostado e a gente pede para vocês seguirem o Sinapse Anestesia nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se inscrevam lá. Um abraço!